Pronto, agora sim. Como eu sou uma pessoa fatalista, eu sempre fico preocupado que alguma coisa vai acontecer, não vai começar a gravar, meu áudio vai estourar, mas tudo tem dado certo. Bom, pessoal, então, agradeço à Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Campinas, do Estado de São Paulo, por ter possibilitado que a Ofício Terrestres Edições, através dos recursos da Lei Aldir Blanc, promovesse essas oficinas culturais e minicursos voltados principalmente a alunas e alunos da rede pública de ensino. Eu estou aqui hoje na presença da Júlia Mendes Gambassi, uma escritora, pesquisadora, professora, e também de Fabiana Anjos, professora, escritora, pesquisadora, e elas vão ser ministrantes dessa oficina, desse minicurso nessa tarde de sábado, que deverá ter, pessoal, duração mínima de 1h30, certo? Caso vocês queiram ficar mais tempo, participar, eu me mantenho aqui, fiquem à vontade, não tem duração máxima, não é mera retórica, só fechar aqui o WhatsApp, não é mera retórica, não coloquei ali no projeto de contrapartida uma duração máxima, então, fiquem à vontade, vocês podem, algumas pessoas, pensando nas outras oficinas, ficam mais tranquilas de participar quando a gravação termina, outras pessoas se sentem à vontade para participar enquanto a gravação está ocorrendo. Lembrem sempre que esse é um ambiente afetivamente seguro, não precisa se preocupar quanto a isso, tá bom? Pode interromper, pode interromper minha fala, pode colocar aqui no chat, depois as meninas que forem falar, vocês digam também, meninas, por favor, se vocês preferem que as perguntas sejam mais por chat ou diretamente por áudio. No meu caso, pessoal, vou fazer uma breve introdução aqui, já passar a palavra para Júlia e para Fabiana, que entendem muito, muito, muito mais de Foucault do que eu, certo? Boa tarde a todo mundo aí que deu um salve pelo chat. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês. Eu tenho, pessoal, algumas palavras muito breves para falar a respeito dessa terceira oficina cultural, né? Na verdade, é a quarta, porque a primeira houve 2 ocasiões em que ela ocorreu, mas, tecnicamente, terceira oficina cultural. É uma alegria para mim discutir esses textos do Foucault, principalmente o de Espaços Outros e o Corpo Utópico, são textos que me atravessam profundamente, embora, como eu já tenha ressaltado, eu não seja especialista na obra do Foucault, não passo nem perto nem longe de ser especialista nessa obra, mas poucos textos, pessoal, me atravessaram tanto e me pegaram de tal maneira quanto as considerações do Foucault sobre as heterotopias e depois o corpo utópico, que está naquela edição da N-1, que eu sugeri para vocês por e-mail. Quando eu falo de atravessamento, eu falo, a Júlia está mostrando aqui o livrinho, essa bela edição de 2013, da N-1. Quando eu falo de atravessamento, eu falo no sentido mais sentimental possível. Não quero soar piegas aqui, mas poucas vezes eu chorei lendo textos ditos acadêmicos. A primeira vez foi com o narrador, do Walter Benjamin, e não vou começar a chorar aqui, mas aqui eu já estou mais distanciado nesse sentido. E a segunda vez, sem dúvida, foi com as versões dos textos sobre as heterotopias do Michel Foucault. Eu, pessoalmente, prefiro a versão que está na edição da N-1, mas por questões absolutamente pessoais, eu gosto de uma consideraçãozinha ali que o Foucault acrescenta ao final. Quem puder, quem tiver a oportunidade de ler também, não só que foi publicada pelo periódico da USP, mas também a edição da N-1, ou ler as versões nos originais, são sempre textos muito convidativos, tá bom? Então, eu vou fazer uma rápida leitura, pessoal, caso alguém não tenha conseguido ler o texto que eu sugeri. Imagino que a dissertação da Fabiana talvez não tenha sido possível de vocês lerem, já que eu mandei na quarta-feira,
e nosso curso está acontecendo hoje, mas é sempre também uma referência que vocês podem, de que vocês podem se utilizar, já que tanto a obra da Júlia, A Voz Aprisionada, quanto o texto da Fabi, tem, de maneiras distintas, algumas considerações sobre heterotopias, certo? Eu vou projetar aqui, pessoal, muito rapidamente, porque a minha intenção não é ficar falando hoje, mas sim que as minhas queridas amigas falem aqui. É uma honra para mim a presença de vocês, viu? E é muito importante e muito enriquecedora para ofícios terrestres também, certo? Bom, vamos lá, pessoal. Já estou com o PDF engatilhado aqui. Só uma leitura muito rápida. Bom, alguns excertos. Para quem leu, para quem não leu. Joga um áudio aí para mim, pessoal, por favor. Vocês estão... que eu não estou mais vendo vocês na tela, vocês estão vendo o PDF, né? Beleza. Sim, sim. Tá bom, obrigado. Olha só. Se poderia descrever, pelo feixe das relações que permitem defini-las, essas alocações de parada transitória, que são os cafés, os cinemas, as praias. Poder-se-ia igualmente definir... Opa, tem gente entrando. Olá, Beatriz, boa tarde. Bom, poder-se-ia igualmente definir por sua rede de relações a alocação de descanso, aberta ou semiaberta, que constituem a casa, o quarto, a cama. Mas o que me interessa, dentre todas essas alocações, são algumas que têm a curiosa propriedade de estar em relação com todas as demais alocações. Dá para definir. Seria um bom estudo também as heterotopias virtuais, né? A heterotopia do Google Meet, a heterotopia da live. Bom, vamos voltar aqui para o... Tem muita coisa para a gente discutir nesse sentido, mas vou ser objetivo. Mas o que me interessa, dentre todas essas alocações, são algumas que têm a curiosa propriedade de estar em relação com todas as demais alocações, mas de um modo tal que elas suspendem, neutralizam ou invertem o conjunto das relações que são por elas designadas, refletidas ou reflexionadas. São esses espaços que, de alguma forma, estão ligados a todos os outros e que, no entanto, contradizem todas as outras alocações. Esses espaços são de dois grandes tipos. Aqui a gente coloca um dizer de heterotopia como um espaço que se coloca como um contraespaço, uma contraposição, espaços não hegemônicos dentro de uma sociedade. Talvez ilhas simbólicas que começam a atravessar as tessituras de todas as civilizações, segundo, hipoteticamente, diz o Foucault. Quais são esses dois tipos de espaços, que são essas contraposições, são também espaços discursos aí, né, pessoal? São dois tipos, diz ele. Primeiramente, existem as utopias, que contradizem os espaços hegemônicos. Essas são as alocações sem lugar real. São as alocações que mantêm com o espaço real da sociedade uma relação geral de analogia direta ou invertida. É a própria sociedade aperfeiçoada, ou é o inverso da sociedade. Mas, de toda forma, essas utopias são espaços fundamentalmente, essencialmente, irreais. Há, igualmente, e isso provavelmente em toda cultura, em toda civilização, lugares reais, lugares efetivos, lugares que são desenhados na própria instituição da sociedade e que são espécies de contra-alocações, espécies de utopias efetivamente realizadas. Esse grifo aqui fui eu que fiz, tá bom, pessoal? Não é parte do texto original, traduzido, evidentemente. Nas quais as alocações reais, todas as outras alocações reais que podem ser encontradas no interior da cultura, são simultaneamente representadas, contestadas e invertidas. Espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, embora sejam efetivamente localizáveis. Boa tarde para quem entrou agora. Por serem absolutamente outros quanto
a todas as alocações que eles refletem e sobre as quais falam, denominarei tais lugares, por oposição às utopias, de heterotopias. Então, talvez utopias concretamente realizadas aí. E a partir daí, pessoal, começa uma constelação, uma enumeração constelacional absolutamente fascinante e classificatória, mas do sentido bom da palavra, se é que existe um sentido bom, né? De possíveis heterotopias. Saunas, cemitérios, asilos, prisões, prostíbulos, colônias jesuíticas e uma diversidade de territórios simbólicos que, de alguma maneira, subvertem, invertem e se colocam de maneira oposta aos espaços hegemônicos da nossa sociedade. Fiquem à vontade se quiserem falar algo agora ou a qualquer momento. Pessoal, eu já interrompo, então, essa minha apresentação, mais no sentido de ilustrar um pouco para quem não pôde ler o texto. Tem gente aqui assistindo, não vou dizer quem é, que eu sei que é especialistíssima em Foucault, então fica sempre, da minha parte, aquele friozinho na barriga também. Mas é uma honra também a presença de vocês. Passo a palavra, então, para Giulia Mendes Gambassi, que começa a falar um pouco para vocês agora sobre como questões heterotópicas atravessam a obra dela, de formas diferentes do que eu estou falando, talvez considerações também sobre corpos utópicos, enfim. A Giulia tem toda a liberdade aí para abordar da maneira que seja afetiva para ela, o que ela quiser dentro dessa oficina. Giulia, muito obrigado, viu, querida? Obrigada a você, Gabriel. Sempre bom estarmos juntos. Obrigada a todo mundo que veio. Espero que a gente possa trocar impressões, leituras que a gente pode fazer sobre o que a gente vai discutir aqui. Muito bom estar com a Fabi sempre, parceira aí de muitos anos de estudo e amizade. Eu vou compartilhar com vocês um materialzinho que a gente fez, eu e a Fabi, para organizar um pouco a nossa fala. E já vou adiantando que não, de forma alguma, eu estou me colocando aqui também como especialista, tá? Pelo contrário, é uma leitura, talvez possível, espero que vocês concordem, do que o Foucault propõe aí a partir dos corpos utópicos e heterotopias, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa imagem que está ilustrando aí Vocês estão vendo, né? A apresentação. Beleza. Dá para ver, Ju. Obrigada. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa questão do espelho, sobre essa questão da cama e do oceano. Mas primeiro, antes de tudo, e pessoal, também fazer um parênteses aqui, vocês fiquem à vontade para me interromper, para mandar perguntas no chat, Fabi também, Gabriel, enfim, todos, tá? Vamos construindo juntos aqui. Bom, então falar primeiro rapidamente das fases do Foucault, porque essa questão do corpo é algo que atravessa, né, a obra dele. Uma questão mais anatômica no começo, né, se a gente for pensar no nascimento da clínica, a história da loucura, e depois já no campo do poder, e depois como é que a gente se implica na sociedade, como agentes dessas relações de poder. E esse nome de fases, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é apenas um recurso, assim, pedagógico, tá? Não existe o Foucault falando que cada obra dele se encaixa em uma fase. Até porque o movimento dele como filósofo em torno das questões que ele traz aparecem em diversos momentos, né? Então não teria como a gente separar. Seria contraprodutivo na obra Foucaultiana querer disciplinarizar demais aí os aspectos que ele traz, né? Então, geralmente, nessa ontologia histórica de nós mesmos, que é como ele chama em uma entrevista que ele deu nos anos 80, teria uma fase arqueológica, em que se dá a relação com a verdade, em como nós nos constituímos como sujeitos de conhecimento, estaria mais no comecinho, né, das proposições dele, a gente poderia pensar aí na história da loucura, por exemplo. Depois uma fase genealógica, que aí já entraria a partir dos anos 70 as questões de relação de poder, né, então a gente pensaria aí no campo de poder e nos sujeitos em ação uns com os outros, né, tanto que ele vai falar que existe
vou falar isso daqui a pouquinho, mas que o corpo é esse campo em que essas relações de poder se colocam, né? E o último Foucault, como dizem por aí, o terceiro Foucault, é da ética ou estética da existência, a partir das quais nos constituímos como agentes morais, então, principalmente lá na história da sexualidade, nos 3 tomos autorizados, e no último que foi lançado agora, ele pediu para não publicar, mas foi publicado mesmo assim, né? Então, a gente tem aí, ano passado, acho, saiu a tradução pela Record, do 4º tomo da história da sexualidade. Ainda não consegui ler, mas chegará esse momento. Bom, então, também acho importante a gente contextualizar onde que começa a aparecer essa questão de utopia e heterotopia em Foucault, né? Então, em primeiro lugar, textualmente, que a gente vai localizar essas questões é nas Palavras e as Coisas, que foi publicado em 66, em que ele diz que ele está fazendo uma história do mesmo, né? Então, como que essas coisas se colocam, se organizam em torno de uma relação de, talvez, similaridade, complementaridade, enfim, campos mais próximos, né? Em detrimento ou em contraste com a história do outro, que seria a história da loucura, por exemplo, né? Esse outro que é diferente de mim, então que eu vou querer colocar ele em um lugar separado, né? Então, como os hospícios ou as prisões, enfim. Depois, esses termos vão aparecer no Corpo Tópico, as Heterotopias, né? Que é esse livrinho aqui da N-1, que o Gabriel já mencionou, que é uma conferência radiofônica feita em 66 também, tá? Mas a gente sabe que o livro, As Palavras e as Coisas, foi publicado em 66, mas foi escrito antes, né? Então, a gente pode ver aí um crescente aí das concepções de Foucault a partir disso. Em 67, ele é convidado para participar de uma conferência sobre arquitetura. E lá ele vai falar sobre essa questão dos lugares outros, que foram esses trechinhos aí que o Gabriel trouxe para a gente. Acho que está no Lugares Outros, né, Gá? Isso, Ju, que está lá no periódico da USP, no de Espaços Outros, exato. Beleza. Que tem pequenas diferenças em relação ao da N-1. Eu não sei qual é o posterior ou anterior, assim. Primeiro ele fala sobre isso, né? Essa edição que a gente tem da N-1, que é onde a gente vai focar hoje, fala, tanto que é mais fácil a gente se enganchar aí no texto justamente por ser algo que ele está falando naquele momento espontaneamente, né? Claro que a gente sabe que tem, às vezes, uma preparação, um roteiro, um papelito que acompanha, mas a gente pode até ver como ele vai evoluindo a questão do corpo tópico dentro do próprio fala, né? Que começa pensando uma coisa e termina pensando outra, que é algo que está sendo ali feito espontaneamente, né? Então, primeiro tem essa fala dele, essa conferência radiofônica, que ele vai falar tanto do corpo tópico quanto as heterotopias, e depois ele publica, ele também é uma fala, né, mas aí como é um evento mais estruturado, que é geralmente os franceses, e a gente também tem essa mania de ler o texto, né, de ter um textinho e lendo ele para o pessoal acompanhar, então tem esse formato mais fechadinho, né, nos Lugares Outros, tanto que ele tem os 6 princípios que ele apresenta, que a Fabi vai comentar para a gente, das heterotopias e tudo mais. Aí a gente pode pensar um reflexo dessa questão do corpo, das heterotopias, em Vigiar e Punir, que vai sair em 75, quando ele vai falar do panótico, né? Mas isso a gente vai comentar também daqui a pouquinho. Bom, então eu queria ler para vocês o primeiro trechinho em que ele fala sobre isso, que está nas Palavras e as Coisas, no prefácio, não está nem ainda no grosso do texto, que ele faz a partir de um texto do Jorge Luis Borges, que vai falar sobre classificações de criaturas chinesas, alguma coisa assim. É um texto bem diferente. Bom, então vamos lá. As utopias consolam. É que, se elas não têm lugar real, desabrocham, contudo, num espaço maravilhoso e liso. Abrem cidades com vastas avenidas, jardins bem plantados, regiões fáceis, ainda que o acesso a elas seja quimérico, né? Então, lugares que a gente não poderia acessar. As heterotopias inquietam, sem dúvida, porque solapam secretamente a linguagem, porque impedem de nomear isto e aquilo, porque fracionam os nomes comuns ou os emaranham, porque arruinam de antemão a sintaxe, e não somente aquela que constrói as frases, aquela menos manifesta que autoriza manter juntos, ao lado e em frente uma das outras, as palavras e as coisas.
Eis porque as utopias permitem as fábulas e os discursos, situam-se na linha reta da linguagem, na dimensão fundamental da fábula. As heterotopias dissecam o propósito, estancam as palavras nelas próprias, contestam desde a raiz toda possibilidade de gramática, desfazem os mitos e imprimem esterilidade ao lirismo das frases. Então, a gente tem aí o campo utópico por impossível como possível de tudo, né? Então, a gente consegue imaginar, produzir as coisas nesse lugar, nesse campo que nunca vai se concretizar, na utopia. Já a heterotopia é algo que seria para ser utópico, mas, na verdade, ele existe. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. Tudo bem até aqui, gente? Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse texto das palavras e as coisas? Alguma dúvida? Não? Ah, Ju, rapidinho, eu só, pegando o gancho do que você tinha falado sobre a questão, né, da conferência radiofônica, o texto que está publicado na USP, eu acho o começo dele bem difícil, assim, eu começo a me situar um pouquinho melhor, até onde eu sei, do meio para frente. Então, tem muito essa questão do gênero, como ele foi apresentado, né, como você colocou. Quem tiver acesso a essa edição da N-1, tem um pós-fácil do Daniel Lefebvre, que era o companheiro do Foucault, né, e ele traz vários tópicos interessantes para a gente pensar o que o Foucault está propondo aqui, inclusive ele contextualiza bem no pensamento do Foucault esses termos, né. Depois, se alguém precisar de acesso a esse da N-1, que está esgotado, manda uma mensagem para a gente. Bom, depois, então, a gente vai entrar na questão do corpo utópico mesmo, né? Então, eu e a Fabi, a gente meio que organizou as nossas falas Obrigada, Marina. Para eu focar um pouquinho mais no corpo utópico e ela um pouco mais nas heterotopias, mas um vai cruzar o outro, tá? Um vai estar atravessando o outro o tempo todo. Então, a Fabi, claro, pode me interromper a qualquer momento, e vocês também. Então, eu separei uns trechinhos em que eu acho que vale a pena destacar o que o Foucault está dizendo aqui sobre o corpo utópico, né? Então, o texto começa na página 7, são textos bem curtinhos, né? Então, esse corpo utópico começa na 7, termina na 16. Então, a gente vai passar rapidamente sobre esses trechinhos do texto mesmo, discutir algumas coisas, e aí eu vou trazer um excerto que está no livro, né, que foi publicado aí pela Ofícios Terrestres, para a gente pensar algumas questões de uma maneira diferente da que eu apresento no livro. Então, quem quiser saber como é que está no livro, depois fala com o Gabriel, ou talvez seja sorteado aí entre os exemplares que vão ser presenteados. Ju, desculpa, última interrupção, prometo, só para dar um recadinho, pegando o mote aqui. Pessoal, então eu mando nos próximos dias, como eu coloquei para vocês por e-mail, as pessoas que foram presenteadas com os livros, considerando a ordem de inscrição, alunas de rede pública, alunos de rede pública e habitar a região metropolitana de Campinas, tá bom? Outra coisa, pessoal, quem precisar de certificado, um certificado simples em nome da editora, é só mandar um e-mail para mim, não precisa mandar hoje, porque é sábado, mas também se quiser mandar hoje não tem problema, me manda um e-mail e dentro da próxima semana, até sexta-feira, eu já emito o certificado para vocês, tá bom? Eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat, é o mesmo que eu mandei para vocês, mas só para reforçar, tá bom? E as pessoas sempre me perguntam, tem gente que precisa para apresentar no trabalho, compensação de horas, etc. Então, fiquem à vontade, tá bom? E pessoal aí que está participando no chat, obrigado também. Gil, desculpa, viu? Agora eu fico quieto. Não, imagina, pode ir falando, a gente vai conversando. Bom, então, o Foucault, ele vai começar dizendo que o corpo é o contrário da utopia, depois ele vai dizer que a utopia apaga esses corpos, e depois ele vai dizer que o corpo é sempre outro lugar, sempre utópico, né? Mas aí vamos pela primeira parte, em que ele vai dizer que a utopia é um lugar fora de todos os lugares, né? Isso acho que já ficou claro no que a gente traz das palavras e as coisas, mas um lugar onde eu teria um corpo sem corpo, né?
A gente existe aqui todos os dias, mas a gente não se vê inteiramente, a gente não se sente o tempo todo, às vezes a gente sente uma pontada embaixo do cotovelo, e aí você lembra que você tem cotovelo, né? Não é um corpo que está presente o tempo todo, então é nesse sentido de ser um corpo sem corpo, né? E ele diz que a utopia, existem utopias feitas para apagar os corpos, né? Ele vai dar o exemplo das pirâmides, né? Onde as múmias ficam lá para sempre eternizadas, mas ao mesmo tempo apagadas, né? E aí ele vai dizer que as utopias nascem do próprio corpo e em seguida talvez retornem contra ele, porque a gente só pode imaginar, pensar utopicamente a partir do nosso corpo, né? A partir das nossas vivências, a partir da nossa capacidade de pensamento. Então a utopia surge do corpo, mas ao mesmo tempo pode se voltar contra ele, por isso que ele diz essa questão do apagamento. E aí, lá na página 10, ele vai dizer que o corpo utópico ele é incompreensível, penetrável e opaco, aberto e fechado, sendo também um agente utópico. Tudo que a ele concerne faz desabrochar de forma sensível e matizada as utopias seladas no corpo. Então, ele vai falar da tatuagem, né, que é uma forma de depositar a linguagem no corpo, vai falar das tiaras, dos uniformes, das fantasias, das coisas que dizem respeito ao corpo e que trazem uma utopia feita por esse corpo, porque o nosso corpo mesmo, ele nu, não tem nada dessas roupas, né? Tanto que aí quem assiste RuPaul e tudo mais, quem conhece aí o show o programa com as drag queens, reality show, ele diz que todo mundo nasce nu e o resto é drag, né? O resto é performance, o resto é uma utopia criada, né? São materializações da utopia no nosso corpo. Bom, um pouquinho mais para frente, ele vai dizer o seguinte: então, o corpo, na sua materialidade, na sua carne, seria como produto de seus próprios fantasmas. Afinal, o corpo do dançarino não é justamente um corpo dilatado segundo um espaço que lhe é ao mesmo tempo interior e exterior? E aí a gente pode pensar, né, na performance de um bailarino, nessa relação com dentro e com fora do corpo, né? Um corpo que se coloca naquele espaço de uma maneira expressiva, mas ao mesmo tempo o espaço compõe aquela expressão, né? E ele continua, e os drogados também, e os possuídos, cujo corpo torna-se inferno. Os estigmatizados, cujo corpo torna-se sofrimento, resgate e salvação. O corpo utópico não se opõe a toda utopia, né? Sempre aqui, né? Uma coisa que se oporia à utopia é algo que está presente o tempo todo, né? Nem pela utopia, nem por ela é apagado. O meu corpo está, de fato, sempre em outro lugar. E aí ele vai se presentificar ou se apagar, dependendo das relações que a gente vai ter com o outro, com o ambiente, com a sociedade, com a forma como as coisas se estabelecem ao nosso redor. E ele, né, diz, pois é em torno dele, do corpo, que as coisas estão dispostas. É em relação a ele que há um acima, um abaixo, ele continua dando outras referências aí. Então, em resumo, o corpo utópico seria o ponto zero do mundo, né, parafraseando aí ele, que a partir do espelho da morte do amor nas mãos do outro se faz aqui. Então, o espelho, que é onde eu me vejo, mas não me vejo inteiro, é onde eu consigo ter uma dimensão dessa utopia que eu estou projetando, que eu estou construindo a partir do meu corpo, a partir da minha identidade. Da morte, porque corps, em francês, deixa eu escrever aqui. É o corpo e também é o cadáver, né? A gente até brinca, quem já teve algum contato aí com o mundo acadêmico, do corpus, né? O corpus de pesquisa é aquilo que a gente seleciona para analisar, é o que a gente corta, é o corpo que a gente tem que matar para poder trabalhar, né? Então, a partir do espelho, da morte e do amor, assim, nas mãos do outro, que se faz aqui. E aí, eu não tinha colocado, mas eu acho que vale a pena ler, porque eu gosto muito desse texto. O último parágrafo, tá?
Então, quem não tiver com o texto físico aí, vou pedir aí a colaboração de tentar ir comigo nessa leitura, tá? Então é o seguinte: seria talvez necessário dizer também que fazer amor é sentir o corpo refluir sobre si. É existir, enfim, fora de toda utopia, com toda a densidade entre as mãos do outro. Sob os dedos do outro que nos percorrem, todas as partes invisíveis de nosso corpo põem-se a existir. Contra os lábios do outro, os nossos se tornam sensíveis. Diante de seus olhos semicerrados, nosso rosto adquire uma certeza. Existe um olhar, enfim, para ver nossas pálpebras fechadas. O amor, também ele, como o espelho, como a morte, sereniza a utopia de nosso corpo, silencia, acalma, fecha como se numa caixa, tranca e acela. É por isso que ele é parente tão próximo da ilusão do espelho e da ameaça da morte. O amor, no caso, né? E se, apesar dessas duas figuras perigosas que o cercam, amamos tanto fazer amor, é porque no amor o corpo está aqui. Né? Então, eu acho muito bonito, e nessa vez que eu reli, que eu já li esse texto nem sei quantas vezes, mas nessa vez, última vez que eu reli, a convite aí do Gabriel, e pensando na minha dissertação, né, que virou livro, eu comecei a pensar, tá bom, realmente, lindo, maravilhoso, amor, experiências afetivas, ótimo, com o outro realmente a gente se faz aqui. Mas, a depender de como o nosso corpo é visto na sociedade, o que se descobre nas mãos do outro não é amor, mas talvez um contrafeto. E o que eu estou chamando aqui de contrafeto, propondo aqui para a gente pensar junto, seria uma forma de violência, talvez. Como que o nosso corpo, dependendo de como ele for visto, de como for a memória discursiva que significa esse corpo da nossa sociedade, né? Como que vai ser esse estar aqui? Quais possibilidades de estar aqui a gente poderia pensar? Bom, na minha dissertação, eu trabalhei com mulheres que passaram por prisão na adolescência. Então, o nome do livro é Voz Aprisionada, né? Porque a gente faz uma brincadeira com aprisionada, voz que está presa e voz que não é nada, que é descreditada, que é desconsiderada na sociedade, não só por ter cometido um desvio, né? A gente vai falar das heterotopias de desvio daqui a pouco, mas também por ser um corpo negro, né? A maioria das pessoas presas, encarceradas no Brasil, inclusive entre adolescentes, são pessoas negras. E algo que a gente deve pensar aqui para tentar fazer essa leitura desse afeto de Foucault aí por talvez um outro ponto, né? Então, eu trouxe para vocês aqui um trechinho de uma das participantes. Ela quis se identificar como Thaís, por isso que está TH aí. E no livro, está na página 52 da análise que eu faço, também mobilizando corpos utópicos e heterotopias, mas aqui eu vou trazer uma outra coisa para a gente pensar, justamente que foi propiciada a partir desse convite aí do Gabriel de reler esse texto. Então, eu vou ler esse trechinho da entrevista, tá? Ela estava me dizendo de como que tinha sido a experiência dela na prisão, né? Na prisão para menores de idade. Passa muita coisa lá dentro, muita humilhação, principalmente por culpa do meu olho. É que elas cismaram que era lente, e como o meu olho é claro, custei a entrar para a cela. Para mim poder descansar, dormir, esse trem, custei. Elas me tiravam toda hora, pedia para mim tirar, aqui a gente tende a lente, né? Aí eu xinguei, fiquei muito invocada. Então, para além das experiências de amor, a violência ela se coloca também como presentificadora de alguns corpos. Como é que um corpo se percebe corpo, né? Por exemplo, eu agora estou trabalhando com migração, e imigrantes africanos, quando chegam no Brasil, por exemplo, percebem um tipo de racismo, um tipo de olhar, um tipo de presença do corpo deles que eles nunca tinham sentido antes, que eles nunca tinham vivenciado. É um corpo presente o tempo todo, diferente dos corpos brancos que passam por aí sem serem seguidos em lojas, né? Sem serem parados pela polícia. Enfim, é uma presentificação do corpo que vem por um outro lugar que não esse amor, ou esse fazer amor, ou esse lugar
de consentimento, né, de afetividade, mas também por essa violência. Então, eu estou trazendo aqui essa ideia de contra-afeto, não em oposição ao amor, apesar de parecer que é, mas não é. Mas é só para a gente pensar algo que permeia a imaterialidade ou a materialidade do corpo, que só é corpo com o outro. Então, vai depender de quem eu sou em relação a esse outro, certo? Então, esse corpo utópico, esse corpo que a gente constrói, que a gente projeta, ele é presentificado em diversos momentos, mas dependendo de quem a gente for, de como a gente for lido, isso é feito por um lugar que não é do fazer amor. Inclusive, se a gente fosse pensar, estupro também é uma forma de se presentificar o corpo, né? De você perceber o seu corpo, principalmente partes internas do seu corpo que você não sente o tempo todo, né? Mas que também são formas de você lembrar que você tem um corpo e dele ser significado. E aí, em seguida, ela continua assim. Eu falei mesmo na cara dura para elas, para as agentes, né? Ah, você estira seus panos e eu sou obrigada, minha filha? Não sou, não. Já estou aqui presa com o neném, não vou ficar aqui passando humilhação. Esse olho é meu. Então, vejam, começa com uma indagação de por ela ser uma mulher negra e ter olhos claros, de que aquele olho não pertence a ela. Não se alinha ao que era esperado desse corpo enquanto preso, né? Enquanto um corpo que está sendo aí encarcerado. E aí, quando ela vai contando para mim o que está acontecendo e se vê obrigada a declarar o óbvio de que aquele olho é dela, quantas vezes a gente pensa nos nossos próprios olhos? De que a gente precisa dizer que eles são nossos. A forma de se presentificar esse corpo, o corpo dela nesse momento, é algo assim que eu nunca vou experienciar na minha vida e que é uma presença que vem por um contra-afeto. Eu estou chamando aqui de contra-afeto. Inclusive, ela disse que estava presa com o neném e ela acabou perdendo esse filho na prisão, porque nas revistas fizeram ela fazer muita força por muitas horas para ver se não tinha nada escondido dentro dela, né? E aí ela acabou sofrendo um aborto aí. Então vejam como o corpo de novo presente, dessa vez não era nem o corpo dela, era o corpo do filho dela, que por também ser filho de uma mulher negra, de uma mulher que é vista como desviante, ou que talvez tenha cometido algum desvio, também se fez presente pela própria morte. Então, aquela ideia de espelho, aquela ideia de morte e aquela ideia de amor que o Foucault traz para a gente, né, em relação à presentificação do corpo, se colocam aqui nesse caso da Thaís, pelo menos eu vejo assim. Então, o tornar-se aqui desse corpo utópico, né, que está sempre em um outro lugar, veio por uma forma dela se apossar do seu próprio corpo, mas não foi suficiente que ela dissesse que o olho é meu. Depois de horas dela querendo descansar, dela querendo entrar, querendo poder seguir, né, o que tinha sido determinado a ela, foi só quando a diretora entrou e colocou uma luz contra o olho dela e ficou analisando que acreditaram que o olho era dela mesmo. Então, vejam como que essa utopia também, ela não é só uma utopia de, nossa, vamos imaginar um mundo em que tudo é maravilhoso, belo e feliz, uma utopia de construção de novos horizontes maravilhosos e tudo mais. Existe uma utopia também que coloca o corpo dela em questionamento, uma projeção de que um corpo negro não pode ter um olho claro, de que um corpo negro não pode ter em determinados lugares, né, de que um corpo trans não pode ir no mesmo banheiro que pessoas cis. Existe também essas utopias negativas, né, que vão também fazer parte da construção das possibilidades de um tornar-se aqui, das possibilidades da gente ser corpo e qual corpo, que corpo, quando esse corpo e tudo mais, né? Vocês têm alguma colocação, algum sentido que evocou para vocês aí desses trechinhos que eu li? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Alguma dúvida? Não concordam? Vamos lá, abram um coração. Ô, Gil, você me ouve bem? Vocês me ouvem? Uhum. Tá. Eu queria fazer um comentário, mas para mim, todas as câmeras fecharam. Eu tô com a impressão de que minha conexão tá fraca, mas se vocês estiverem me ouvindo, dá para te ouvir. Tá beleza.
Tá bom. E também você Ok. não tá travando aqui não, Fabi, tá tranquilo. Ótimo. Então, beleza. Não, queria comentar, Ju, que a gente teve contato durante o percurso que eu e a Júlia tivemos em comum, né, no Instituto de Estudos da Linguagem no IEL da Unicamp, e a gente teve contato com alguns depoimentos, Ju, não sei nem se vai lembrar disso, de pessoas que perderam membros do corpo, né, tiveram seus membros amputados, braço, perna, enfim, e que ainda assim sentiam a presença dessa parte do corpo. Então aí seria uma presença na ausência, né? Seria um pouco esse outro aqui, né? Então, o corpo está aqui, estou pensando, né, no amor, o corpo está aqui, né? Mas pensando na relação com ele mesmo, o próprio corpo. Na ausência desse membro, né? Como é que ele consegue presentificar, ainda que de modo ilusório, imaginário, né? Na ausência física do corpo, e fazer as ações do dia a dia, até uns descreviam que esbarravam o corpo, né, num batente de porta, por exemplo, quando iam passar por ali, imaginando ainda ter aquela parte do corpo, né, então só uma reflexão que me veio, e de que outro que é esse que a gente fala, né, será que é o outro parceiro, é o outro só na relação sexual, ou é o outro rede social, né, ou é o outro padrão que diz que os corpos negros, os corpos trans, os corpos brancos, os corpos femininos, os corpos, né, cis, só podem isso ou só podem aquilo, né? Então, fiquei pensando nisso aqui. Bem interessante, Fabi. Inclusive, tem um artigo que está na minha pastinha de artigos que um dia talvez eu leia, acho que quem está talvez alguns de vocês tenham essas pastinhas aí de coisas que um dia eu espero conseguir ler, mas que fala justamente a partir de uma perspectiva da psicanálise, do luto em relação a essas partes do corpo que não existem mais, né? E como que isso é um trabalho de luto quase da ordem do impossível, né? Justamente por essa presença, ausência, essa memória, esse estar presente na sociedade, no mundo, de uma determinada forma e depois não mais, né? Bem interessante mesmo. Mais alguém? Sim. Ah, desculpa, Fabi, pode falar mais. Não, eu só tinha dito sim. Mais alguém tem alguma coisa a dizer? Bom, Pessoal, Desculpa. não, imagina, Ju, pode concluir. Não, então, como prometido, né, vou voltar à imagem que estava ilustrando o nosso comecinho, antes de passar para a Fabi. Não sei se o Gabriel vai querer apresentar a Fabi de novo. O que eu queria pedir, Ju, é, assim, que vocês se apresentem muito rapidamente, assim, numa frase, falem um pouquinho de vocês, da trajetória de vocês, né? Você já falou um pouco sobre as suas pesquisas, mas tipo uma mini biozinha, assim, rapidinho, tá bom? Só para o pessoal que não te conhecia ainda ficar mais inteirado da sua trajetória. Por favor. Tá bem. Bom, antes de fazer projetar essa minha utopia aí para vocês. Brincadeira, não vamos banalizar o conceito, né? Mas, enfim. Eu queria falar um pouquinho dessa imagem, né, que eu coloquei lá no comecinho, é de um clipe de uma cantora que se chama MC Tá, não sei se vocês conhecem. É um clipe que se chama Oceano, uma música que se chama Oceano, e eu achei muito interessante, primeiro esse videoálbum, né, que são vários clipes que formam o álbum e tudo mais, achei muito legal toda a estética. Mas essa imagem em específico, ela tá olhando para o espelho, e às vezes em que ela olha para o espelho ao decorrer do clipe, tem sempre ela olhando para a câmera, na verdade, a partir desse espelho, né? Então é como se fosse uma relação com o espelho, uma relação com o outro, e nessa imagem ela tá num colchão em cima do mar, né? Sobre o mar, sobre as ondas do mar. E a gente vai ver daqui a pouco que a cama, ela é um exemplo de heterotopia do Foucault, né? Então eu achei essa imagem interessante para a gente pensar esse corpo utópico em sua relação com o espelho e com o outro, que está aí em cima de uma heterotopia, em cima do mar, né? Então, a gente pode ter aí um corpo utópico em relação à heterotopia da cama,
que representa não a cama dos pais, como Foucault diz para a gente, mas talvez um lugar sem lugar, que reserva toda a imaginação, ou talvez formas diversas de materialização e representação desses corpos. Né? Então, uma reserva de imaginação, uma reserva de projeção utópica, que também pode transformar, de repente, alguma coisa aí. Então, que corpo é esse que se olha no espelho? Que se materializa a partir do outro e com o outro? Quais afetos ou contra-afetos vão possibilitar a presença de si para além da dor física, da doença que presentifica nossos corpos, né? Que Foucault vai dizer também. Em que espaços ou contra-espaços podemos nos fazer corpo, né? E era um pouco disso que eu queria trazer para vocês na minha fala, principalmente sobre o corpo utópico. Então, já pedi do Gabriel essa mini bio tardia, talvez, né? Antes da mini bio da Fabi, mas é bom que as nossas vidas se encontram em diversos pontos, né, Fabi? Inclusive nesse. Então, eu sou a Júlia, eu sou professora, sou doutoranda em Linguística Aplicada no Instituto de Estudos da Linguagem, da Unicamp. Eu estou trabalhando atualmente com migração forçada, então eu trabalho tanto com refugiados quanto com deslocados internos, no caso específico, a população de Brumadinho. Eu fiz um trabalho de campo lá, em relação a esse deslocamento forçado. E na dissertação, que é o livro que eu fui convidada pela Ofícios Terrestres a publicar, que é o Voz Aprisionada, eu trabalhei, né, como eu disse a vocês, com mulheres que passaram por prisão na adolescência, né? Então, tratando, a minha hipótese inicial era se o senso comum, né, se essas projeções que a gente tem em cima dos corpos que são presos, se eles atravessavam o que elas diziam sobre elas mesmas. Então, essa era a minha hipótese inicial, e foi isso que eu trabalhei nesse livro aí, que chama Voz Aprisionada. Aí a Fernanda levantou a mão, não sei se você quer comentar alguma coisa, Fernanda? Ops, estava sem áudio. Olá, boa tarde mais uma vez a todos, todas, todes. Júlia, eu fiquei... Parabéns, primeiro, tô bem encantada com a sua apresentação e sua forma de se expressar. E eu queria perguntar um pouco mais, né? Eu sei que foge um pouquinho do que você está colocando aqui, ou talvez não, nem tanto. Como é que você conversou com essas pessoas? Você falou das jovens aprisionadas. Qual foi a pergunta que você fez? Foi uma metodologia de história oral? Como é que você conseguiu capturar essa narrativa? Uhum. A gente tá, eu fui colocando a Fabi ainda nesse meio, mas faz um tempinho que ela defendeu, mas assim, a gente está inserida numa perspectiva de pesquisa aí que se chama discursiva desconstrutiva, que vai trabalhar tanto com análise do discurso, quanto com a psicanálise, quanto com filosofia, tá? E esse desconstrutivo vem da ideia do Derrida, de desconstrução, no sentido de problematização, né, não de destruição. E aí, uma coisa que interessa bastante para a gente, que eu acho que se assemelha à história oral, mas por questões, talvez, metodológicas, egóicas, práticas, não se chama história oral, mas que realmente a gente chega, e a gente tem até um roteirinho semi-estruturado, né, que a gente precisa submeter ao comitê de ética e tudo mais, mas a pergunta principal que eu tenho feito é: me conte sobre a sua vida. Me fala aí o que você tem a dizer sobre você. E a partir disso a gente vai conversando e eu tenho a minha pesquisa na minha cabeça, né? Então, às vezes eu vou perguntando, provocando algumas coisinhas a mais, às vezes eu só vou numa linha mais de associação livre, de deixar a pessoa ir dizendo, e aí só repetir algumas coisas que ela disse, porque eu quero ver como que isso vai se aprofundar. Então, eu acho que no mestrado, que é essa pesquisa, né, que foi publicada, eu fiquei um pouco mais presa a essa ideia do roteiro semi-estruturado, tá? Mas, assim, teve uma das entrevistas que durou 3 horas e que eu não falei quase nada. A Fabi, inclusive, sem ela não teria dado certo, porque ela me levou até a outra cidade para poder entrevistar essa pessoa. Então, assim, geralmente a gente vai por esse lado um pouco mais de saber da história da pessoa, me conta aí. Às vezes ela pergunta, mas antes ou depois do que aconteceu? Eu falei, por onde você achar que tem que começar, por onde você acha que faz sentido para você. Respondeu essa pergunta?
Sim, e você percebeu só mais umazinha rapidinho. Uhum. Você percebeu algum ponto em comum, assim, nessa perspectiva corporal, né? Se identificou algo de marcante, assim, nas narrativas? Dessa utopia, de algo violento ou específico, assim, ou da narrativa, ou da forma como a pesquisa se desenrolou? Uhum. Então, eu organizei a minha dissertação em alguns eixos de análise, né, e um deles fala justamente sobre a questão do corpo. Então, e trabalho isso a partir da ideia de estereótipo, junto com o Homi Bhabha, né, que também é um estudioso aí da questão dos estudos culturais, que traz várias questões interessantes, e aí ele tem um capítulo em que ele fala sobre estereótipo, né, e aí eu faço uma brincadeira entre histeria, que é uma questão que eu trago nesse livro, entre o ótico, né, então chama estereóticos, e como que isso se coloca, atravessa o corpo delas, né, quais são as representações de mulher como forte, mulher como fraca, inclusive tem uma delas que diz que onde ela ficou, na unidade onde ela ficou, chamavam elas de meninas do creme, e não meninas do crime, porque existe também um estereótipo em relação à beleza ao corpo feminino, né, porque era uma unidade em que dividia, em que conviviam internos homens e mulheres, né. Então, enfim, tem vários pontos de encontro, também pontos de singularidade que eu vou trazendo, amarrando aí, mas essa questão do corpo é muito presente, inclusive na violência, né? Uma das participantes não se diz negra, nem branca, nem nada, mas as outras se colocam mais assim, né? E ela também sofreu violência dentro da prisão. Então, esse presentificar, esse estar aqui, né, pelo contrafeto, né, como eu estou dizendo, como eu tentei dizer aqui para vocês hoje, de algo que surgiu das vozes da minha cabeça hoje pela manhã. Então, são várias formas de se colocar aí, né, que eu tentei trazer no livro e hoje. Obrigada pelas perguntas, Fernanda. Obrigada. Então, por mim, sim, está encerrada a parte dos corpos. Júlia, muito obrigado, viu? Pessoal, vou pedir agora que a Fabiana Anjos se apresente um pouquinho e comece a fala dela. E, mais uma vez, sei que eu já falei isso 300 vezes, mas obrigado pela presença, fico muito feliz aqui que vocês estejam juntos com a gente e pelas participações também, né? Uma tarde de sábado, né? Quase 50 pessoas, é emocionante para mim mesmo, tá bom? Fabi, diga lá, querida. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Fabiana, sou professora também, né, de ensino básico, sou mestre em linguística aplicada pela Unicamp e trabalho também com outras coisinhas aí, né, fora e dentro da nossa área. Eu acho que é legal dizer, né, que as minhas duas pesquisas principais, as grandes pesquisas, né, de conclusão de curso e de mestrado, elas, para dizer aqui, né, o que Júlia e Gabriel já disseram, foram atravessadas por essas literaturas, mais o mestrado, né, do que a monografia de conclusão de curso, mas talvez seja um texto que nos reuniu, né, reuniu a mim, a Júlia e o Gabriel, que, né, tivemos encontros e reencontros aí na vida amiga e na vida profissional, e eu acho que se apresentar é muito mais, né, para estar aqui no contexto, o que a gente está sendo no momento, né, daqui a pouco, né, talvez eu vire doutoranda de novo, ou, né, desencane disso e continue aí fazendo as coisas que eu estou fazendo atualmente dentro da escola, então, acho que a apresentação é essa. E aí, puxando o que o Gabriel falou no começo, se o Foucault tivesse vivo, talvez esse livro nem tivesse existido, porque a grande heterotopia da atualidade é a virtualidade, né? Então, assim, como é que a gente vai falar que esse encontro que a gente está tendo seria algo possível? Aí, esses dias eu vi até alguém colocando um meme dos Jetsons, né? Que a gente achava que era tudo muito impossível e tudo aquilo está se concretizando, né? Então, talvez esse encontro, esse meet, em potencial uma grande heterotopia, né? Então, gostei do início, acho que até anotei aqui. Então, para trazer um pouquinho a heterotopia para o entendimento palpável, né? Eu falei com a Ju que eu tinha um pouco de receio
de que algumas coisas não ficassem claras. E o Foucault e o Derrida, esses outros autores, eles não têm muito a intenção de serem entendidos, né? Então, muitos textos até eles dizem, se você não entendeu nada, é porque a estruturação da linguagem foi de fato para que você não entendesse, e depois os fios aí você vai tecendo por si só, e as coisas façam sentido, né, daqui 2 dias, daqui 3 dias, e para mim isso é muito verdade. E aí quando eu fui reler esse texto, como a Ju disse, né, outras conexões aconteceram, e aí eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês, talvez até de um modo didático demais, né, serviço de professor, mas eu acho que vai trazer um entendimento desse percurso das heterotopias com alguns exemplos, e eu acho que a gente pode discutir. Então, vamos lá. Eu estou ali na página 19, né, para quem quiser abrir, mas não precisa, porque está ipsis literi aqui, tá bom? Então, para a gente começar, e talvez essa parte fique um pouquinho repetitiva, só com o que o Gabriel começou, por conta de ser algo semelhante ao artigo, né, da publicação da USP. Vamos lá. Ora, entre todos esses lugares que se distinguem uns dos outros, há os que são absolutamente diferentes. Lugares que se opõem a todos os outros, destinados, de certo modo, a apagá-los, neutralizá-los ou purificá-los. São como que contraespaços. As crianças conhecem perfeitamente esses contraespaços, essas utopias localizadas. É o fundo do jardim, com certeza, com certeza o celeiro, ou, melhor ainda, a tenda, eu acho, né, de índios erguida no meio do celeiro, ou então, na quinta-feira à tarde, a cama dos pais. E aí, a cama dos pais, né, não é a cama da criança, né, o berço, é a cama dos pais, a gente pode aprofundar um pouquinho isso depois. Pode passar, Ju. Bom, para a gente, né, continuar na condução do entendimento inicial das heterotopias, ele falou das crianças, e aí o que a sociedade adulta veio e fez, né? A sociedade adulta organizou, e muito antes das crianças, seus próprios contraespaços, aí de um modo talvez mais artificial, né, e talvez institucionalmente falando, já com os poderes, né, micro e macro, puxando aqui uma nomenclatura do Foucault também. Então organizou suas utopias situadas, esses lugares reais, fora de todos os lugares. Há, por exemplo, os jardins, os cemitérios, os asilos, as casas de tolerância, as prisões, as colônias de férias do Clube Mediterrâneo e tantos outros. Pode passar, Ju. E aí, pessoal, o que eu acho que é bacana, e aí eu fiz uma resenha comentada, um pouco do livro junto com o artigo, mas com o objetivo de trazer uma exemplificação, tá? Então, vou tentar ser um pouquinho menos teórica e mais concreta, tá? Ainda que teoria e concretude não se distingam, mas para a gente materializar aqui, beleza? Primeiramente, as utopias. Então, o que a gente pode entender aqui, né? O fato de que existe utopias, tá? E aí Ju falou um pouquinho do corpo utópico, e os lugares utópicos são esses lugares onde tudo é ideal, né? Vamos resumir aí. Essas são as alocações sem lugar real. Lugares reais, lugares efetivos, lugares que são desenhados na própria instituição da sociedade e que são espécies de contra-alocações, espécies de utopias efetivamente realizadas, nas quais as alocações reais, todas as outras alocações reais que podem ser encontradas no interior da cultura, são simultaneamente representadas, contestadas e invertidas. Espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, embora sejam efetivamente localizáveis. E aí, assim, por que ele apresenta as utopias, né? Para fazer a contraposição, tá? Eu não vejo utopia diametralmente oposta à heterotopia, né? Mas tem que ter um pano de fundo aí para a gente entender agora, de novo, não por oposição, mas talvez por um desmembramento ou por um viés diferente às heterotopias. Pode ir, Ju. Beleza. Eu gosto quando ele inicia com a ideia de espelho, pessoal, e aí a Ju falou um pouquinho do espelho, trouxe a imagem da NCTA, e essa edição, né, da N-1, o curador, enfim, o editor aqui, né, foi muito feliz em colocar um espelhamento, literalmente falando, né, aqui dentro da contracapa. E aí o que acontece, né? Tem um mini texto aqui dentro, e quando você coloca o espelho contra o espelho, você consegue ler. E você só consegue ler se você não lê de
da direita para a esquerda, né, se você espelhar. Então aí, né, um recurso estético que escolheram para fazer, muito feliz, e essa edição, ela é bilíngue, né, então, falando materialisticamente falando da edição, ele trouxe essa ideia de espelhamento para a edição. E, para mim, essa parte do espelho, não sei para vocês, é uma das mais, não sei se foi aqui que você se emocionou, Gabriel, mas para mim, é uma das mais sutis e profundas ao mesmo tempo. Também, Fabi, essa parte do espelho me pega bastante. Aquela contraposição final que ele faz entre a colônia jesuítica e a casa de tolerância, e daí ele já faz o gancho para o navio e para a sociedade policialesca dos corsários, uma sociedade em que o imaginário está implodido, né? O que seria um triste diagnóstico de muitas coisas também que vivenciamos tanto tempo depois desse texto, né? Esses são pontos, assim, centrais mesmo, mas essa colocação sua quanto ao espelho, sem dúvida, é um ponto de muita projeção de força nessa leitura. E aí, eu acho que vale a pena a gente ler juntos aqui, né? Então, o espelho é o lugar misto, é o lugar onde utopia e heterotopia se encontram. Como é que isso acontece? O espelho, afinal de contas, é uma utopia, pois é um lugar sem lugar, né? Quando eu vejo a minha imagem, aquela imagem não é real. No espelho, eu me vejo onde não estou, em um espaço irreal que se abre virtualmente atrás da superfície. E por que não as telas, né? Para nós, mais do que nunca, hoje em dia. Estou ali onde não estou. Uma espécie de sombra que me confere minha própria visibilidade, que me permite olhar-me ali onde sou ausente. Utopia do espelho. Mas é igualmente, e aqui é genial, né? Uma heterotopia, na medida em que o espelho existe e tem, no local que eu ocupo, uma espécie de efeito de retorno. E fisicamente ele está ali, o espelho, né? Materialmente falando. É a partir do espelho que me descubro ausente do local onde estou, já que me vejo ali. O trecho continua, tá, galera? Tá no artigo, acho que vale a pena, mas aí ia ficar muito grande aqui. Eu acho que gosto do espelho e de outros símbolos da heterotopia, mas principalmente o espelho porque a gente se olha individualmente, né? Me lembro muito da fase do espelho quando Lacan fala, né? Que a criança, a partir do momento que ela se olha no espelho e fala neném, né? Quando é que ela começa a se reconhecer, é o momento em que a cisão, né, ou enfim, que ele se desloca do corpo da mãe, que ele não vê mais a mãe como um prolongamento do próprio corpo, enfim, o espelho ele é potencial aí para um monte de coisa, né? Mas principalmente por isso, eu tenho um espelho físico em casa, né, e ao mesmo tempo a imagem que ele projeta é utópica, é imaginária. Né? Ju, pode ir? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário. E aí, dentro desse primeiro princípio, o Foucault vai falar de heterotopias de desvio. Né? Então, aquele lugar em que se alocam os indivíduos cujo comportamento é desviante em relação à média ou à norma exigida. São as casas de repouso, as clínicas psiquiátricas, e são certamente também as prisões. E seria preciso aí incluir, sem dúvida, os asilos para aposentados, que, de certo modo, estão no limite entre a heterotopia de crise, que ele falou um pouquinho antes, né, e a heterotopia de desvio, porque, afinal, a velhice é uma crise, mas é igualmente um desvio, já que em nossa sociedade, onde o lazer é a regra, quando a gente vira ocioso, quando a gente vira inútil, né, já é uma espécie de desvio. Então, a ociosidade é uma espécie de desvio. Eu gostei muito dessa parte também. Ainda dentro desse princípio, misturando utopia com heterotopia, né? Ju, pode passar. Chegamos no princípio 2, né? Esse princípio 2, eu vou até abrir aqui que eu tinha anotado umas outras coisas, então vamos lá. Ao longo de sua história, uma sociedade pode fazer funcionar de um modo muito diferente uma heterotopia que existe e que não deixou de existir. E aí acho que isso aqui dá pra gente debater bastante, ou pelo menos sair daqui com alguma pulguinha atrás da orelha para a atualidade. Então, casas de prostituição
que elas perderam a sua função ali na década de 40, né, como ficou disse, 20 anos atrás da fala, né, desse livro, 1967, os cemitérios, que não que eles desapareceram, mas eles foram ressignificados, né, acho que até vocês lembram que os corpos começaram a ser individualizados, né, talvez paradoxalmente, a partir do ponto em que a sociedade começou a ficar mais católica, espiritualizada, enfim, né? E aqui eu coloquei um ponto de interrogação porque é uma interferência minha. Os hospícios, após a reforma psiquiátrica, que começou no Brasil na década de 70 e só foi concretizada nos anos 2000, é um absurdo, né? Para quem conversar com pais, avós e bisavós, para quem ainda tem vivo, alguém da família certamente já passou, né, por algum hospício, e mesmo depois que se iniciou esse período de tentativa de fechamento dos hospícios, 30 anos depois isso foi conseguido, né? Eu acho um absurdo, mas enfim. E eu vejo os hospícios como esses lugares, né? Hoje em dia a gente tem os CAPs, que são um centro de atenção psicossocial, que não substituem, ainda bem, né, as estruturas dos hospícios, mas que vieram com uma proposta, né, inovadora, de uma equipe multidisciplinar, para fazer lugares, eu acho que aqui no plural, né, para fazer lugares aqui ao que o hospício era anteriormente. Então eu colocaria aí os hospícios e talvez outros lugares que a gente possa pensar. Ok? Ju, pode ir. Fabi, só rapidinho, querida, desculpa te interromper. Claro. A Gabriele colocou aqui, pensando por um viés feminista, seriam os bordéis ou prostíbulos heterotopias por função, como Foucault explicita, já que sua função estaria a serviço do poder patriarcal. Como poderia uma heterotopia estar a serviço do código hegemônico, reforçando as normas e delas se constituindo? Aqui, Gabriele, muito interessante seu comentário, né, e o seu questionamento. De fato, com a alocação das prisões, dos asilos, né, dos hospícios, dos manicômios, também como heterotopias, né, naquele sentido de que são lugares que, ao mesmo tempo, se excluem, mas permitem porosidades que se conectam com a sociedade. As heterotopias, elas também podem, não sei aqui se eu estou falando besteira e se eu estou respondendo ao seu questionamento, mas as heterotopias, elas também podem estar a serviço de dispositivos deformantes do biopoder, né? Então, nesse sentido, uma sociedade patriarcal, aqui, eu imagino que você esteja falando da perspectiva de prostituição, pensando na Simone de Beauvoir, né? Então, nesse sentido, seria também o prostíbulo uma heterotopia a serviço de um Estado patriarcal e de dispositivos de biopoder. A gente pensa muito, né, enquanto os Estados totalitários se basearam numa verdadeira constelação mesmo não, constelação é uma palavra muito bela para descrever crimes históricos, né? Então, um mapeamento mesmo, uma construção efetiva de prostíbulos oficiais, né? Os prostíbulos oficiais do Estado nazista, os prostíbulos oficiais de soldados fascistas japoneses que invadiram a Coreia, por exemplo. O século XX está atravessado nesses quesitos, né, por esses quesitos. Sobre a questão, só não quero me prolongar aqui, tem uma tese, Gabriele, sobre o Jardim Itatinga, em Campinas, que foi praticamente um complexo de casas de prostituição engatilhados pelo poder público da ditadura militar dos anos 60 e 70 no Brasil, né? Uma tese chamada, eu tenho a referência dela aqui, rapidinho. Fabiana, pode retomar, eu vou pegar a referência, e essa tese eu acho que ilustra um pouco esse fenômeno, né, de um Estado totalitário, como a da ditadura militar brasileira, exercendo um patrocínio direto sobre as heterotopias, por assim dizer, de casas de tolerância, como aparece na versão da N-1, ou de bordéis, como aparece na versão do texto da USP.
certo? Gabi, respondi mais ou menos o que você tinha perguntado, ou eu viajei completamente aqui? Pode ser sincera, por favor. Respondeu sim, Gabriel. Na verdade, era mais uma provocação para pensar, né, dentro hoje, né, do contemporâneo, as questões que Foucault não aborda, obviamente, para expandir um pouco o conceito de heterotopia, né, pensando esse corpo como o único lugar possível, né, para que a gente possa expandir para os corpos dissidentes, os corpos inconformados, e a gente chegar nas temáticas trans, queer, enfim, era mais ou menos isso. Gabriele, só aproveitando, eu acho que, assim, como você disse, né, o movimento feminista, ele, ainda bem, né, se fortaleceu muito nos últimos tempos, e eu acho que o Foucault mesmo teria colocado outras condições, mas abrido mais aqui, né, para outras questões, pensando sob a ótica do feminismo. Mas eu também acho que, não pensando o feminismo como movimento, mas como característica individual de algumas mulheres deslocadas de seu tempo, tem um filme que eu estava assistindo na Netflix esses dias, que se chama Madame Claude, em francês, vale a pena procurar, e aí vai contar a história da Madame Claude, que é essa figura francesa, mulher, que agencia outras mulheres, e aí não chega a ser uma casa de prostituição, mas é uma casa do início dos encontros, né? Então você vai lá, escolhe, o homem, né, vai lá, escolhe, bem heteronormativo, assim, bem patriarcal, vai lá, escolhe, né, eles alugam os quartos e vão juntos para o quarto. E aí você consegue perceber que mesmo nesse lugar tem uns insights de comportamentos feministas individuais, ainda que elas não conseguissem se colocar coletivamente, porque ia completamente anti ao que a Madame Claude propunha, e aí ela, muito masculinizada, acho que vale a pena ver o filme, gente, anotem aí, tá? O filme entrou há pouco tempo na Netflix. Mas individualmente, na sua resistência individual, criando talvez esses buraquinhos nessa heterotopia, de modo até, se o Foucault olhasse para isso, descaracterizar aquilo como um movimento completamente patriarcal, um movimento completamente patriarcal, é esquisito dizer, né? Mas que houvesse brechas para que, ainda que individualmente, elas se vissem resistindo àquele movimento que era de coerção, né, de uma mulher que era uma espécie de cafetina ali, né, em um ambiente, como você disse, né, hegemonicamente falando, do patriarcado, e sem um espaço para o feminismo, né, nem esse feminismo individual que eu estou supondo aqui, muito menos um coletivo, tá? Não sei, reflexões aí. Ju, você queria... Não, pode dizer, Fabi, eu só vou colocar a referência da tese, eu já achei aqui, mas pode falar primeiro, Não, Ju, a Ju queria comentar alguma coisa. Eu queria comentar rapidinho, Gabriela, muito boa a sua provocação, acho que até para a gente já deixar um pouquinho mais pontuado o que o Foucault está trazendo aí como heterotopia, né? Porque a heterotopia são esses lugares outros, né? Eles existem, não são utopias como a gente poderia pensar, assim, trazendo o próprio contexto do movimento feminista, da primeira onda do feminismo, ou segunda, enfim, não sei, que tinha uma proposição ou um ideal dos feministas mais radicais de que não se existissem mais homens, de que eles não seriam necessários nem para reprodução em um mundo ideal, né, que seria algo feito por inseminação e tudo mais. Isso seria uma utopia, né? Mas aí a heterotopia seria justamente o contraespaço em que projetam utopias, que tratam realidade como se fossem utópicas, mas elas existem. Então não tem como elas não estarem a serviço ou não do código hegemônico, porque elas se produzem ali, elas se produzem com os sujeitos que estão ali, né? São os próprios sujeitos e o sistema que produz. Então a prisão é uma heterotopia, ela está a serviço do sistema hegemônico, né? Então, as casas de prostituição, os lugares em que, nas heterotopias de crise, né, que a Fabi comentou pontualmente, em que as mulheres iam quando estavam menstruadas ou para perder a virgindade, porque a defloração dessa mulher seria algo inconcebível, apesar de ser real, inconcebível para o patriarcado, né, porque era o valor da mulher que se perdia ali para a família, mas que era real. Então, a heterotopia tem mais esse sentido de uma realidade que não deveria existir, ou que a gente ignora que existe, que a gente trata como utopia,
do que um lugar de resistência pura e simplesmente. Até porque, para o Foucault, poder e resistência estão um do lado do outro. Né? Só existe relação de poder se há possibilidade de resistência. A resistência também não é obrigatória, ela só é possível nesses espaços, nessa realidade. Então, acho que a gente também poderia tentar pensar por aí. Só uma partezinha, Fabi, obrigada. Obrigada. E, Fabi, querida, só a última colocação aqui, só para eu concluir Olha, pessoal, a tese que eu me referi é uma tese chamada... Aqui está constando para mim que ela foi uma tese premiada, se chama Preta, Pobre e Puta, a segregação urbana da prostituição em Campinas, Jardim Itatinga. A autora é Diana Helene Ramos, uma tese apresentada ao curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vou colocar o link aqui para vocês, caso vocês tenham interesse nessa leitura. Não é, evidentemente, uma leitura sobre heterotopias, mas eu acho que, a partir do mote que a Gabriele colocou, é uma leitura importante a respeito dessa discussão. E uma última questão, Gabriele, dentro dessa perspectiva da Simone de Beauvoir e de outras autoras feministas a respeito da prostituição, existe também aquela dissidência desses feminismos do movimento puta feminista, né? Autoras como Monique Prada e tudo, que colocam, exploram simbologias e problemas e contradições e biopolíticas da prostituição e dos espaços ilegais de prostituição no Brasil, né? Mas sob perspectivas de um reclamar de uma ação feminista dentro da atuação de profissionais do sexo, né? Então, essa é uma discussão bastante acirrada, né, por assim dizer, entre visões distintas de feminismos. Tá bom, Gabi? Obrigado. Pessoal, estou falando Gabi aqui porque a Gabriela é minha amiga, então não estou usando diminutivos no sentido de ser muito informal, nada disso, viu, Gabriela? Foi um lapso aqui, já que eu estou acostumado a trocar ideia, sou admirador da sua escrita também. Então, vamos lá. Fabi, sem mais interrupções, a última, juro. Pessoal, é o seguinte, a gente, na semana que vem, teremos uma nova oficina cultural sobre editoras independentes. Marcelo Lotufo, editor da Edições Jabuticaba, uma editora que eu admiro muito, está em cena desde 2017, vai ministrar essa oficina, e vocês estão convidados para participarem, se quiserem, tá bom? Vamos lá, Fabi. Desculpa aí a interrupção. Eu acabei de escrever no chat que o bom desse curso é que a gente sai com uma lista de referências, né? Tipo, tenho que assistir, eu tenho que ler pelo próximo mês, assim, com certeza. Bom, galera, vamos que vamos, né? Gosto muito dessa definição de justaposição de lugares, gosto muito, né? Quando eu penso em heterotopia, esse lugar outro, né? O que é esse lugar outro, né? Lugares em que se justapõem lugares que, na realidade, seriam incompatíveis de conviver. Então, a heterotopia tem o poder de justapor em um único lugar real vários espaços, várias alocações que são em si mesmas incompatíveis. É assim que o teatro faz suceder sobre o retângulo do palco toda uma série de lugares que são estranhos uns aos outros. Então, o teatro em potencial também, né, seria uma heterotopia, e o cinema, né, assim que o cinema é uma sala retangular bem curiosa, no fundo da qual, sobre uma tela de 2 dimensões, se vê projetar-se um espaço de 3 dimensões. Pode ir, Gil. Bom, o quarto princípio, né? As heterotopias estão associadas muito frequentemente a recortes do tempo. Aqui também tem muita coisa legal, né? Isso elas se abrem para o que se poderia chamar por pura simetria de heterocronias. E aí o Foucault, né, com todo esse dicionário, né, esse léxico próprio dele. Então, o que seria? Quais seriam essas partes, né? Quais seriam esses grupos temporais? Primeiro, um recorte de lugares que tem uma ideia de infinitude, né, que são apegados ao controle do fim dos tempos, ou enfim, né, que tem essa ilusão de controlar, né, com acúmulos de coisas. Então, coleções em museus, né, acervo de livro infinito em biblioteca seria um exemplo. Colecionadores também, eu inseriria aqui, né, as grandes coleções estão em muitos museus, a gente sabe.
e o tempo fútil e passageiro, assemelhando-se ao tempo das festas, das festividades mesmo, né? E aí ele fala de feiras e de colônias de férias. E, em terceiro lugar, esses lugares que têm a propriedade de estarem presentes em situações de passagem ou de transformação. E aí não tem como não lembrar da escola, né? E aí a escola, como um dos dispositivos disciplinares, sim, que o Foucault traz junto com as prisões, lado a lado ali com as prisões, né? Quando vai falar de panoptismo também. E as escolas, muitas escolas em formato de liceu, né? Elas são no formato do panótipo, né? Então, todas as salas de aula ali num quadrado, né? E se houver uma torre no meio, a pessoa de cima daquela torre consegue enxergar o que acontece de dentro, dentro de todas as celas, né? Também as câmeras, às vezes, né, em salas de aula, principalmente de classe média alta, e mesmo em escolas mais antigas, aquela espécie de escotilha na porta das salas, né, Fabi? Aquele vidrinho onde a pessoa, o fiscal, o bedel, olha por ali, né? Passa pelo corredor. Exato. E aí, Gabriel, também a gente, como a gente acaba lendo pesquisas de outras pesquisas, né, que remetem a outros autores, acaba chegando muitos recortes com dados de pesquisas para a gente. Há relatos de muitas pessoas, isso não é novidade para ninguém, né, de que se sentem vigiados mesmo com uma câmera quebrada. Sabe que está quebrada a câmera, mas a câmera está ali no ambiente de trabalho, no ambiente, qualquer ambiente que você esteja controlado, e a pessoa ainda se sente vigiada. E aí o que acontece? A docilização dos corpos, porque eu já me controlo, né, não precisa mais de nenhuma câmera ali, eu já estou me controlando automaticamente, né. Bom, e aí eu coloquei ali, hoje, aí tem os colégios e as casernas são espécies de alojamento para soldados, né, que também tinha um aspecto formativo. E hoje, pensando, né, as prisões e a Fundação Casa, aí a Ju, se quiser, né, depois falar um pouquinho mais, como esses lugares que têm o princípio e o objetivo de reeducar para reinserir socialmente. E no Brasil a última coisa que se faz é isso, né? Tanto é que a gente tem a reincidência de encarceramento, né, altíssima no Brasil. Ju, pode passar. Quinto e quase último princípio, as heterotopias pressupõem sempre um sistema de abertura e de fechamento, que simultaneamente as isola e as torna penetráveis. Gosto desse trecho, né, que aí vai tá no livro, em que ele fala: a heterotopia é um livro aberto, que tem, contudo, a propriedade de nos manter de fora. Então, é aberto peronomútil, né? Ele deixa ali eu diria que é uma membrana semipermeável, né? E aí ele faz a comparação com as casas. E aí, Gabriel, acho que é nesse momento que ele vai falar mais da colonização, né? Eu entendi como uma espécie de saletas das casas grandes, né? Das grandes famílias poderosas em época de colonização, em que você podia passar por ali, então, um empregado ou um familiar ou um amigo de um familiar que passam pelo mesmo lugar, né, mas na ilusão de que há acolhimento, de que há abertura, porque logo ali já tem uma portinha para sair, né, convidando você para sair dali, tá? Ju, pode passar. E as heterotopias têm, em relação ao espaço restante, uma função. Esta se desenvolve entre dois polos extremos. Também gosto muito dessas definições. Ou bem elas têm o papel de criar um espaço de ilusão, e aí vai ter ali uma explicação, né, para quem leu o texto, se não, se puder reler, acho que reler após essa aula vai fazer um fechamento legal, ou de compensação. E aí como é que seria essa compensação? De criar um outro espaço real, tão perfeito, tão meticuloso, tão bem arranjado, quanto o nosso é desordenado, mal disposto e bagunçado, né? E aí, talvez numa ilusão de acolhimento, desse acolhimento também ilusório, que é de passagem, né? Que não vai continuar dali para frente. Eu gostaria de mencionar também um outro filme que provavelmente muitos de vocês conhecem, que eu não consigo deixar de lembrar dele quando eu falo em heterotopia, que é aquele O Terminal, com Tom Hanks, né, que ele é obrigado a dormir no aeroporto. Aeroportos, portos, pontos de ônibus, terminais de ônibus, são também potenciais lugares heterotópicos, né? E o aeroporto, que não é um lugar para se criar raiz, para se morar, para se fazer lar, o personagem tem que fazer daquilo o lar dele. Então, é uma heterotopia que naquele momento ele começa
chacoalhar as estruturas, né, para quem lembra, né, atrapalhar a vida de todo mundo ali, para tentar tornar, para ele, né, naquele momento, um pouco menos instável do que seria uma heterotopia, né? Então, coisinhas aí para a gente ficar em mente. É bem curioso isso, né, Fabi, porque o Marc Augé, ele escreve sobre os não-lugares, né, e de fato ele explora essa dimensão mesmo de extremamente descontínua em relação ao espaço do civismo e da totalidade das vivências, das autopistas, dos aeroportos, dos locais de passagem, né? E, de fato, essa abordagem do aeroporto como heterotopia que você falou, acho que é bastante interessante para pensar, assim, inclusive o aeroporto espetáculo, né, dos últimos 20 anos, o aeroporto de Dubai, os aeroportos para a Copa, o aeroporto enquanto local de espetáculo heterotópico, de fantasmagoria também, né, no sentido de Walter Benjamin. Achei muito interessante esse comentário. Sim, e na situação da pandemia, o quanto o aeroporto virou esse lugar de fronteira, né, e não sei se a Ju quer falar um pouquinho mais também dessa noção da fronteira, como a heterotopia, de novo, em potencial. Fronteiras são, né, heterotopias natas, né, heterotopias sem nenhum esforço de se emplacar, né. Os próximos slides são considerações e um fechamento de, talvez, só para a gente não estourar o tempo demais, talvez, Ju, ir para aquele para a gente fechar com o navio. Bom, se bem que eu acho que daqui para frente todos, um vai ser conectado ao outro. Então, acho que vale a pena a gente ler, Gabriel, e a gente vai dando um fechamento, pode ser? Tá ótimo, Fabi, você que manda. Beleza. Então, elas são a contestação de todos os outros espaços, uma contestação que pode ser exercida de duas maneiras, ou como nas casas de tolerância, de que Aragon falava, criando uma ilusão que denuncia todo o resto da realidade como ilusão, ou ao contrário, criando outro espaço real tão perfeito, tão meticuloso, tão bem disposto, quanto o nosso é desordenado, repetindo aqui, né, mal posto e desarranjado. É como este último que funcionaram, ao menos no projeto dos homens, durante algum tempo, principalmente no século XVIII, as colônias. Pode ir, Ju. Como a colônia, temos uma heterotopia que, de certo modo, é ingênua demais para querer realizar uma ilusão. Com a casa de tolerância, temos em contrapartida uma heterotopia que é sutil ou hábil demais para querer dissipar a realidade com a força única das ilusões. E se considerarmos que o barco, o navio, né, em algumas traduções, o grande barco do século XIX, é um pedaço de espaço flutuante, lugar sem lugar, com vida própria, fechado em si, livre em certo sentido, mas fatalmente ligado ao infinito do mar, e que, de porto em porto, de zona em zona, de costa em costa, vai até as colônias procurar o que de mais precioso elas escondem naqueles jardins orientais que evocávamos há pouco, compreenderemos por que o barco foi, para a nossa civilização, pelo menos desde o século XVI, ao mesmo tempo, o maior instrumento econômico e nossa maior reserva de imaginação. O navio é a heterotopia por excelência. Bom, eu acho que a sensação que eu fico toda vez que eu leio, releio e treleio Foucault é que eu estou sabendo menos. Isso nunca é ruim, né? Porque aí a gente vai buscar sempre, e como professora aí de criança, jovem e adulto, eu acho que há luzes que iluminam, né? Então, que vocês tenham saído, né, dessas explicações com alguma clareza, e outras luzes que ofuscam também, e é gostoso nesse ofuscamento para a gente ir fazendo as nossas conexões, se apropriar e começar a tecer, né, os nossos próprios fios a partir do que a gente apresentou para vocês, de modo simples, de modo, né, afetivo, como o Gabriel gosta de dizer. E eu agradeço, e Ju, Gabriel, ficam livres para fazer as suas considerações, por favor. Eu queria comentar rapidinho só sobre a questão da heterotopia da prisão, junto com o tempo, né? E também a questão da fronteira. Vou só deixar indicado uma leitura para quem tiver interesse sobre isso.
Em relação à prisão, eu até falo um pouquinho sobre isso no livro, é interessante a gente pensar esse contraste entre heterotopia e heterocronia, né, que é esse acúmulo do tempo, porque a gente ouve dizer, né, que a pessoa presa vai pagar com o tempo, pagar com a vida dela, fazer um acúmulo desse tempo para responder à sociedade, né. Então, até essa ideia da heterotopia e como que o tempo é trabalhado nessa relação com o espaço, é interessante para a gente pensar as prisões e como que é visto essa passagem do tempo, esse pagamento dessa dívida, né? Então, se você matou uma pessoa, você vai ficar 40 anos da sua vida presa. É quase que uma equivalência, né? Entre o que você fez e o tempo que você vai ser obrigado a dar da sua vida. E em relação às fronteiras, tem um artigo bem legal que eu estava lendo esses dias, faz um paralelo entre a questão da heterotopia em Foucault e um livro que se chama Borderlands, La Fronteira, de uma escritora que se chama Glória Anzaldúa, que, para quem não conhece, ela é ticana, ou seja, ela foi criada naquela região de fronteira entre México e os Estados Unidos. Inclusive, o livro é escrito em 2/3 línguas, né? No entre línguas, aí, a gente nem poderia nomear entre o espanhol e o inglês e o ticano, que é algo que se produz a partir da relação dessas línguas, como um lugar de fronteira. E ela vai dizer que a fronteira é também uma heterotopia, inclusive no processo de subjetivação, que aí a gente poderia até pensar com Foucault e tudo mais, processos de subjetivação específicos que se dão nessas heterotopias, né? Construções de si e subjetivações estão embaixo desses outros, né? Se colocar sobre esses outros que se colocam como hegemônicos aí nesses espaços. E era isso, só esses comentários que eu queria fazer para finalizar. Aqui, olha só, Ciro, o Ciro faz uma colocação, bailes funk seriam heterotopias, né? Tem pessoal elogiando as falas da Júlia, da Fabi aqui. Muito obrigado, viu, pessoal? Eu de fato também gostei muito, aprendi muito com as meninas. Como sempre, né? E esse PowerPoint ficou lindo, hein? Maravilhoso. Não, Gabriel, maravilhoso. posso fazer um comentário sobre a pergunta do Ciro? Sim, pode, Fabi, por favor. Eu só queria tentar responder uma opinião pessoal a respeito disso. Claro. Eu acho que sim, Ciro, porque eles têm uma colocação de heterocronia, eles têm uma temporalidade especial, eles têm sistemas simbólicos, né, de interrupção de um cotidiano, de formas diferentes, né? Não estou aqui dizendo que todos os bailes funk são iguais, né? Mas o que eu acho interessante, olha só, a Júlia está falando que a favela não pode ser vista como heterotopia, algo parecido valeria para o baile funk. Então, de fato, eu preciso fazer essa leitura também. Eu fiz uma leitura, Ciro, das boas leituras do ano passado. Então, assim, nesse sentido, a favela, eu preciso ler o texto, claro, né? De fato, eu concordo com esse comentário. Talvez pela questão da temporalidade distinta do baile funk, isso me suscite um pouco uma dúvida, assim. Mas provavelmente não vou chegar numa resposta, mas, Júlia, obrigado pelo texto que eu vou ler. Ciro, uma das boas leituras que eu fiz no ano passado, que ela se volta para heterotopias brasileiras, para uma heterotopia brasileira, a heterotopia dos motéis, né? Os motéis, que são espaços gentrificados, nas estradas, fora da cidade, geralmente para um público de classe média alta, oriundas da ditadura militar dos anos 70. O livro Motel Brasil, uma antropologia contemporânea, eu estou colocando, foi finalista do Prêmio Jabuti do ano passado. Uma das metodologias do Jérôme Souty, que é o autor desse livro, é analisar os motéis como fenômenos heterotópicos. É engraçado, no sentido de curioso, estimulante, quando a gente começa a usar metodologicamente o universo das heterotopias, porque a gente também começa a pensar em especificidades nacionais.
se elas seriam possíveis ou não dentro de um ponto de vista heterotópico. Por isso que eu acho muito interessante e me suscita bastante essa questão, a heterotopia, a possível heterotopia ou não, como a Júlia colocou aqui anteriormente, dos bailes funks. Por exemplo, para sair um pouco do contexto brasileiro, e só para concluir a fala, o Spring Break, nos casos dos Estados Unidos, poderia ser abordado, talvez, como dentro dessa perspectiva da viagem efêmera, da colônia de férias, como um fenômeno heterotópico específico, né, que ele tem um lugar, geralmente vai ser o balneário, assim, né, ali no sul dos Estados Unidos, ele tem um discurso de consumo, ele tem uma interrupção da temporalidade, numa certa atmosfera de festa, né. No caso de alguns fenômenos de classe média ligados à afirmação do Foucault sobre as colônias de férias, e num espectro distinto dos bailes funk também, mas que são muito simbólicas, como, por exemplo, as viagens de formatura dos terceiros colegiais de classe média, né? Porto Seguro, etc. e tal. Eu acho que eu gostaria de tentar, em algum momento, escrever sobre isso, sobre heterotopias mais ligadas ao Brasil, como o Jérôme Sutil se propôs fazer no Motel Brasil, né? Um livro bastante interessante, e eu recomendo a leitura. É um livro um pouco caro, no entanto, mas quem puder, pessoal, achar esse livro, é uma bela abordagem heterotópica. Fabi, desculpa, acabei falando primeiro aqui. Imagina, Gabriel, eu acho que foi até bom ter lido o que a Júlia escreveu que você falado, porque eu vejo as heterotopias como algo mais físico do que eventual. Então, o baile funk, o evento dele, eu não via, talvez, né, vou começar a repensar agora, como uma heterotopia, mas sim o local em que se faz o baile funk, né, assim, esse lugar que, durante o dia, o que ele é, entendeu? O que ele é? Ele é um galpão que funciona, um depósito? E à noite, a partir de que horas ele vira, né? As pessoas começam a chegar. Qual é a linha sutil onde começa aquele local, onde começa o baile funk naquele lugar e onde, sei lá, durante o dia é depósito, tá? Então, eu vejo o lugar onde se acontece. E aí, se forem lugares variados, tem essas festas, né? Que são festas nômades, que eles avisam, sei lá, um dia antes onde vai ser e tal, né? Os pancadões, talvez alguns sejam assim, ainda mais nessa época que a gente está vivendo dessa proibição de aglomeração, mas eu vejo sim mais o lugar físico do que o evento. Agora, o Gabriel falando de viagem de formatura, aí eu já começo a pensar também numa heterotopia voltada ao conceito da nacionalidade, mas ao mesmo tempo ao cronos, né? Ao tempo. Então, seria uma heterotopocronia. Aí a gente remete o Foucault assim para ver se ele gosta dessa nomenclatura, né? Mas valeu pela colocação também, Ciro. Eu acho também interessante esse mote aqui da pergunta do Ciro, né? Eu concordo em absoluto com o que a Júlia escreveu aqui. Na visão dela, não seria heterotopia, porque não poderia ser visto como separado da sociedade, mas como parte dela, diferente das prisões. É curioso também a gente pensar, e aqui falando como leigo, hein, pessoal, pelo amor de Deus, são coisas que necessitam. É curioso a gente pensar como em heterotopias dentro de heterotopias, né? Então, por exemplo, o pátio da cadeia, né? O jogo de futebol dentro de um espaço prisional. Essa seria, talvez, uma heterocronia. Ela rompe uma temporalidade hegemônica da cadeia, né? Enfim, são curiosidades que me suscitam a partir desses questionamentos, né? Gil, você levantou a mão aqui, querida? Levantei rapidinho. Queria só ler aqui um pedacinho 3 linhas, é bem rapidinho, do que o Daniel Lefer recupera do Foucault em relação às heterotopias, que ele coloca assim: na época chamei de heterotopias espaços singulares que encontramos em alguns espaços sociais cujas funções são diferentes das dos outros, ou terminantemente opostas.
Então, se a gente for pensar que naquele mesmo galpão, aquele mesmo lugar onde o baile funk poderia ser feito, poderia ter uma festa de 15 anos, poderia ter um outro lugar, eu não vejo como heterotopia, porque não é um lugar que a gente entra e não entra, que a gente tem uma exposição de algo que é diferente dos outros, né? Talvez o evento em si a gente possa pensar por valores sociais que são dados a esse baile funk, mas é uma festa. Ele só é visto como algo desviante porque ele acontece em determinados lugares, tocam tal tipo de música e quem frequenta são tais corpos, entende? Então, eu acho que a gente teria que ter uma visão, uma discussão maior sobre isso, assim, para a gente poder pensar. Mas é muito interessante, realmente, essa questão. Me remete também, Ju, essa pergunta e a sua fala agora, sobre o funcionamento das heterotopias e quando esse funcionamento acaba entrando em crise, por questões, por exemplo, de disputa, né, de disputa de espaços, narrativas, de representatividades. O shopping é uma heterotopia com regras muito fixas no Brasil, e quando acontece o fenômeno do rolezinho, os fenômenos dos rolezinhos, essa heterotopia ela tem que funcionar de outra maneira, e justamente o shopping enquanto instituição, numa tentativa de negar as porosidades que permitiam que pessoas entrassem e disputassem aquele espaço como espaço também frequentável, né? Então, algumas heterotopias, elas não respondem bem, né, a alterações por vários motivos dos seus funcionamentos hegemônicos, assim, né? A gente poderia voltar para a questão do corpo, né? Porque que corpo é esse que constrói e que pode fazer parte dessa utopia? Porque se o shopping é uma heterotopia capitalista de consumo, existe um script nela, né? Assim como para as prisões existe um script esperado. Por exemplo, a Thaís ter o olho claro era algo que fugia do script, então foi algo que foi questionado. Então, acho que a gente acaba... A questão dos corpos utópicos e da heterotopia, eles se atravessam porque um acaba constituindo o outro, né? E eu acho um exemplo bom de heterotopia também para a gente pensar é a Rua da Luz Vermelha, acho que é assim que chama, em Amsterdã, em que tem uma rua com um expositor de profissionais do sexo ali, e que às vezes tem até, pelo que eu já vi por aí, não sei se é verdade, às vezes até cenas de sexo que estão ali sendo exibidas para todo mundo. Então, eu vejo esse como um exemplo, assim, é um motel que é o espaço heterotópico, porque ele é um lugar separado, é um lugar fechado, assim como as prisões, mas que rompe com a fronteira, com esse limite de ser separado, no caso da Luz Vermelha, por exemplo, da Rua da Luz Vermelha. E aí, Ju, é socialmente muito autorizado pela narrativa hegemônica, né? Porque, falando nisso, até eu vou contar essa história aqui, porque eu acho que vale a pena. Eu estive uma vez nesse lugar, né? Esqueci o nome, Red Neighbor, não sei, não vou lembrar agora, né? E aí, uma família, pai, mãe, filhinho pequeno e filha adolescente. E o garotinho, gente, devia ter uns 4 ou 5 anos, sem brincadeira. E o pai chegou com ele perto das vitrines, deixou a mãe e a filha lá, tipo, ó, mulher fica aqui, mulheres fiquem aqui. Trouxe o filho, de 4, 5 anos, pegou pela mão e começou a apontar e falar qualquer coisa ali que eu não vou saber dizer o que era. Mas assim, mostrando, e aí quando eu fui olhar a feição, ele tava, tipo, batendo no peito, ó, filhão, ó, olha aqui, né, o que você vai desejar, o que você tem que desejar, ou o que é legal e tal, né? E assim, elas estão seminuas mesmo, né? Elas estão ali numa vitrine, e o garoto, assim, gente, é muito novo, né? Ainda que tenha toda uma questão de educar sexualmente, né, dentro de casa, para que, né, não se desrespeite, né? Não desrespeite a si ao outro, com outras educações ali, fora do ambiente seguro familiar, talvez o ambiente familiar, nesse caso, seja o menos seguro, porque ele vai estar autorizando ali, né, uma narrativa, ou reafirmando uma narrativa, aí fugindo um pouquinho aqui das heterotopias, né, mas só um comentário, reafirmando essa narrativa de novo, né, machista pra caramba, patriarcal pra caramba, é um corpo ali que tá completamente vulnerável, e
e como é que ele fala? Quando vira mercadoria, né? Completamente como uma mercadoria, enfim, né? E sim, como uma heterotopia completamente. Concordo. É um corpo muito reificado, né, objetificado. Verdade, Fabi, bom comentário. A Júlia comentou aqui, pessoal, do caso Samuel Klein. Eu estou procurando, coloquei Folha de São Paulo aqui, já achei a notícia. Estou mudando aqui, é da Pública. Foi a Pública que fez. Sim, perfeito, tá bom. Mas esse, no caso, é um artigo, né, Ju, que você postou agora. O que eu mandei agora é uma reportagem. Uma reportagem, beleza, tá ótimo. Perfeito, pessoal, então, essa uma questão importante. Só um gancho dessa fala da Fabi, pessoal, acho que vocês devem conhecer esse texto, quem nunca leu, eu acho que ele não fala de heterotopias, né, o Walter Benjamin não chegou nesse conceito, né, morreu em 1940, mas no livro das passagens, o livro O das passagens, se chama Prostituição e Jogo, né, ele analisando a prostituição e o jogo como fantasmagorias da civilização burguesa, né, e sempre a partir da análise dessas fantasmagorias, tentando dissecar as origens do Estado fascista também, mas a análise polivalente, fragmentada dele a respeito de cenas da prostituição de rua, principalmente em Paris, não só contemporâneas a ele, mas daquela Paris do século XIX, que ele tenta recuperar nas passagens, de meados do século XIX, antes até 1830, aparecem bastante aí. Então, eu acho que possibilita muitas relações, mais uma vez falando como leigo aqui, a leitura de Prostituição e Jogo, livro das passagens do Walter Benjamin, e as considerações do Foucault sobre as casas de tolerância como oposição às colônias jesuíticas, né? As casas de tolerância como heterotopias de ilusão, como a Fabi relembrou aqui para vocês. Licença, não sei se eu posso falar aqui, mas meu nome é Ciro, só me apresentando assim. Foi eu que lancei, né, a dúvida. Uma questão que eu queria saber era sobre essa questão da separação das heterotopias. Se é realmente só uma questão de localidade, assim, de a heterotopia tem que estar distante da sociedade, ou se também essa separação poderia ser por uma questão social, de horário. Porque eu tô falando isso daqui é porque eu achei mais fácil para fazer uma alusão, que era tem uma rua aqui que eu moro no Recife que se chama Rua das Ninfas, que é uma rua extremamente montada por boates LGBTs. E à noite a comunidade vai para essa rua e também fica no meio dela. E é no meio de um bairro classe média, então aquela população ocupa, mas de manhã ninguém vê aquilo, é outro lugar. Entende? Então, há essa separação de horário, né? Que eu também já vi em outras pesquisas falando sobre essa questão, né? Do público LGBT sair à noite e de ser essa oportunidade de viver, né? Ciro, obrigada pela sua segunda colocação, muito boa também. Nos textos que a gente está trazendo aqui, não tem algo que se possa pontuar especificamente sobre isso, né? Se deve ser algo, se essa questão de determinado horário funcionar para uma coisa e outro funcionar para outra, se isso seria como heterotopia. Eu vejo como uma leitura possível, sim. Né, mas aí a gente teria que pensar como um outro tipo, talvez. A gente teria que fazer uma leitura do Foucault e chamar isso de uma heterotopia de evento, ou uma heterotopia, não sei, algo que seja relacionado a isso, porque o que ele traz especificamente é relacionado a locais específicos para determinadas coisas. Não, pelo menos eu não lembro de ter lido em nenhum lugar, não sei se alguém aqui lembra ou leu, de ser algo que pode ser algo de transformar o lugar, mas eu não vejo isso como impossível de ser encaixado ou de ser visto na leitura do Foucault. Fala, Fadu. Oi, gente, desculpa, eu apertei aqui sem querer, mas eu estava querendo falar mesmo. Fadu, desculpa, só te interromper rapidinho, não esquece sua pergunta, por favor. Pessoal, só para a gente já teria aqui nos próximos 5 minutinhos encerrando, tá bom? Porque eu também não posso projetar mais valia na Júlia e na Fabi, que
me ajudaram bastante aí. Então, Fadu, pode fazer sua pergunta. Se alguém tiver alguma consideração depois quiser mandar por escrito, eu fico mais um tempinho aqui também, tá bom? Diga lá, Fadu, desculpa. Não é nenhuma pergunta, mas assim, é só para pensar com vocês, porque assim, o que me parece é que as meninas apresentaram noções de utopia e de heterotopia de Foucault por uma situação muito específica, que é o espaço e o contra-espaço. O que a gente está começando a falar agora me encaminha mais para o desenvolvimento de pessoas que leram Foucault, e aí vai cair numa Butler para os estudos da performance, do que necessariamente para o que estava sendo discutido. Não que não seja válido, não é isso. Mas é entender que a gente tem que ter um certo cuidado, e eu vejo que as meninas estão tendo esse cuidado, de não esgarçar o conceito Foucaultiano para ele ir para um lugar onde ele não foi pensado. Mas que, se a gente fosse pensar como já pensou, a exemplo da Butler e de outros, de que, bom, olha, dá para a gente prolongar isso aqui para uma outra coisa, desde que a gente comece a fazer novas caracterizações de evento, desde que a gente comece a verificar novos corpos, no sentido latino, e não de corpo de gente, mas assim, que vai colaborar. Então, assim, e outra coisa é que me parece, eu não sei se isso, e aí dá um espaço para a Júlia falar sobre isso, porque me pareceu que quando você estava falando de contra-afeto, você estava fazendo um paralelo de contra-afeto com contra-espaço. Então, isso me parece que está livre de qualquer positivação ou negativação. Então, se não, e aí se a gente entende que toda essa discussão que a gente está fazendo está para além das noções de positivação e de negativação, tanto contra o espaço quanto contra o afeto já vem como uma resposta exata. Porque se a gente olha por um ponto de vista retórico, afeto, ele não é necessariamente o afetivo, e o afeto, até por um ponto de vista deleuziano, não é nem positivo nem negativo. Então, eu acho que isso, assim, resolve muita coisa, esclarece muita coisa para o que a gente está discutindo hoje, que é o que está fervilhando aqui na minha cabeça. Até a gente chegar aos estudos da performance, que é onde não existe possibilidade alguma de negativização e positivação, eu acho que seria, assim, não é uma genealogia, mas dá para a gente historicizar momentos das falas que vão nos levando até o contemporâneo, e entender que existem essas diferenças. É isso, gente. Me alonguei, desculpa. Fadu, rapidinho, obrigado pelo comentário. Quando você falava da Butler, né, como uma leitora, né, e desenvolvedora, me remete também ao Paul Preciado, né, as pornotopias, né, que vão estar diretamente ligadas a um germen heterotópico, assim, né. Gostei muito da sua fala. Então, Fadu, perfeito, exatamente isso. Eu acho que é o que eu estava tentando dizer, né, em resposta ao Ciro, que eu não acho impossível a gente desenvolver, né, o que o Foucault coloca como heterotopia, para esses outros eventos em que há um esgarçamento, uma construção de um espaço ou outro, no sentido justamente de contra-espaço, de contra-afeto, e acho que só seria interessante pontuar que o que o Fadu está falando aqui de positivação e de negação é muito importante para a gente pensar o que é positivo para o Foucault. Tá? Algo que é positivo, algo que seja produtivo, algo que gere algum efeito, e não necessariamente algo que seja bom ou algo que seja ruim. Então, a disciplinarização dos corpos, ela é positiva, não no sentido que ele acha legal, mas no sentido de que isso produz algo, né, de que isso leva a outras coisas. Então, tanto o que a gente traz aqui em relação ao contra-espaço e contra-afeto, por mais que haja uma leitura social das prisões, das casas de prostituição, como algo negativo moralmente, não é essa disposição moral que Foucault está colocando, pelo menos não nessa fase do pensamento dele, né? Essa questão um pouco mais da ética e da estética da existência vai aparecer já mais por fim, né, na história da sexualidade, mas também não como algo para falar o que é positivo e o que é negativo, mas sim o que se produz a partir disso. Então, a gente poderia tomar, sim, a heterotopia como um conceito produtivo para se pensar essa questão dos bailes funks, da Rua das Ninfas e outras, né? Obrigada, Fadu, pelo comentário. Pessoal, em nome da Ofícios Terrestres Edições, eu vou encerrando aqui hoje, vou encerrar a gravação. Agradecer demais a presença da Júlia, da Fabiana, muito obrigado pela aula que vocês deram aqui, pelas interações, pelos comentários, foi maravilhoso, aprendi muito, e as pessoas estão pedindo aqui a gravação, não só vou disponibilizar a gravação, como eu vou assistir outras vezes também, porque são falas
de fato, foram muito importantes, também para os meus estudos, não só para o campo afetivo, mas para os meus estudos, tá bom, pessoal? Obrigado pela participação de todos vocês e de todas, pelos comentários no chat, pelas provocações, pelas dúvidas, pelas questões levantadas. Eu agradeço à Secretaria Municipal de Cultura de Campinas mais uma vez e convido todo mundo que se inscreveu nessa, a partir de amanhã, se inscrever em Sobre Editoras Independentes, com o Marcelo Lotufo, da editora Jabuticaba, a nossa 4ª oficina cultural da Ofícios Terrestres Edições. As inscrições ficam abertas até terça-feira. Quem tiver mais alguma dúvida, um comentário, pode mandar para mim, eu encaminho para a Júlia, para a Fabiana, ou pode encaminhar diretamente para elas. Meninas, antes de vocês saírem, só se vocês se sentirem à vontade, se quiserem colocar o e-mail aqui, o contato, caso alguém tenha alguma dúvida, tá bom? É isso, pessoal, vou interrompendo a gravação, muito obrigado, e se alguém nesse ínterim quiser falar mais alguma coisinha, fique à vontade, logo eu já encerro a sala aqui. Um abração, ótimo sábado para todos nós. Pronto.